gente tá chegando daqui a pouquinho no aniversário, hein? Dia Ô, 2 Glória. de novembro. O que eu vou ganhar de aniversário? Eu não sei o que você vai me dar de aniversário. Amiga, a gente não tem que dar nada de aniversário, a gente tem que ganhar. Nós dois. Então, nós dois. Comandar essa nave louca. Eu espero que a gente ganhe a participação de todos os nossos espectadores juntos conosco nos próximos episódios. Isso. Vamos crescer isso aí, hein? Ó, você do tocador, já foi lá avaliar o nosso podcast? Por favor. Por favor, deixa uma nota boa no nosso podcast, tá? Você do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. Ah, eu me inscrevi assistindo o MandoCast. Então deixa aquele comentário assim, ó. Me inscrevi por causa do MandoCast. Para os outros programas todos ficarem com ciúme. Que aqui no Terra do Mando rola isso, hein? Nossa. Rola um ciúme. Quando um dá mais audiência que o outro, que é igual Silvio Santos e Boni e todo mundo. Acompanhando isso sim. Não as pessoas, os programas. A gente quer saber o crescimento de todos. Isso. Né? Boa noite pra você, Uira. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Como foi sua semana? Minion. Foi ótima. Então, falaram que eu tô fazendo merchan pra uma farmacêutica aí, mas não é não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Minions mesmo, porque ele gosta muito. Banana! Eu não sei imitar Minion, amiga. Outro dia a gente imita. E aí, como foi sua semana? Foi boa? Foi boa. Foi agradável? Graças a Deus. A Foi gente tá indo de vento em polpa. Amém. Ô, Glória. Passou rápido essa semana. Nossa. E é uma semana que tem uma data especial. Sim. Além, claro, do dia de Nossa Senhora Aparecida, do dia das crianças. É a semana que tem o dia dos professores, celebrado agora no último dia 15 de outubro. Uma data muito especial, porque professores são pessoas que marcam a vida das pessoas, seja pela transformação na sociedade, pela inspiração que eles podem trazer e também por trazer uma oportunidade de um futuro melhor para cada um de nós e para o país como um todo. Não só no país, no mundo inteiro, né? E a gente está fazendo esse episódio todo especial, dedicando a cada um de vocês, professores, que nos acompanham, que também estão aí, né, na labuta, vamos dizer assim, e que estão lecionando, já se aposentaram, ou até mesmo tem tanta gente que é professor sem nem ter, às vezes, um curso de especialização. Eu falei num episódio aqui da minha avó, né, na época que ela lecionava, ensinando as pessoas a lerem e escrever em Cachoeira de Minas, na zona rural, quando ainda não existia escola pública, praticamente assim, não tinha nada aberto. Então, tem muitos professores aí pelo Brasil afora que vão com a garra e a coragem, eu não falo nem a cara e a coragem, porque é a garra de conseguir realizar esse feito e de levar isso à frente, trazendo oportunidades a quem não tem. Mais uma dedicação aqui especial, então coloca a minha vozinha, professora também, a tia Vilma que participou aqui, que foi professora e diretora no conservatório, e uma tia que faleceu recentemente, professora da rede estadual, Elizabeth Andere Coutinho, que muita gente com certeza conheceu aí nas décadas passadas, né? Ela lecionou aqui em Pouso Alegre. E para representar todos esses professores do Brasil, a gente trouxe aqui um professor que ele traz a língua portuguesa como prática no dia a dia das pessoas nas redes sociais. Com quase 1 milhão de seguidores, Marcelo Rolim traz de forma fácil o português para o dia a dia. E é uma língua difícil, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Nayara. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em representar todos os professores. Fiquei muito feliz em vocês pensarem em mim. A língua portuguesa é difícil, mas a gente pode aprender com calma. Tem algumas dicas que a gente explicita aí nas redes sociais para facilitar e tirar esse estereótipo de que a língua portuguesa não se aprende. Estamos aí há quase 6 anos com o Instagram trazendo dicas de português, mostrando que de fato é possível sim falar bem, se comunicar bem. E já deixo aqui um elogio à Nayara, oratória perfeita. Nossa, muito obrigada. Você se comunica muito bem. Dia 2 aniversário dela, de novembro? Não, do podcast. Ah, do podcast. Isso. Dia 12 de fevereiro, sou aquariana. Podcast, dia 12. Claramente aquariana. Eu viajo bastante. Um ano de podcast? 2 anos 2 anos de podcast. A gente está trazendo vários conteúdos, né, Marcelo, ao longo de cada episódio, mas pra gente é um prazer poder falar da língua portuguesa pela primeira vez no MandoCast. Olha que legal. A gente trouxe isso como pano de fundo, mas claro, a gente vai falar aqui sobre a profissão dos educadores, né, sobre a dificuldade de ser professor hoje em dia, mas também dos seus livros, porque, gente, se você ainda não acompanha o Marcelo Rolim, aproveita para seguir ele nas redes sociais. Ele já escreveu vários livros, inclusive os últimos 2, né? Foram tema aqui de reportagem do portal Terra do Mandu. A Gabi Starneck, que foi repórter aqui conosco, tem maior saudade de você, Beijo, viu, Gabi? Um beijão. Ela já entrevistou ele aqui também no Mando News. Enfim, é justamente o que eu vi de
elogios, que a gente vê que o pessoal coloca muito feedback, né? Quem tem o seu livro vai colocando. É essa facilidade, esse jeito dinâmico, a diversão até de aprender o português assim. E a gente coloca isso também nos stories. A gente traz o... Quem me segue sabe que lá tem o Vamos Praticar, que é uma forma mais lúdica de aprender a língua portuguesa, onde os próprios seguidores, eles testam os conhecimentos. Eu coloco questão de ortografia, de crase, e eu acredito que você precisa entender o que você quer dentro da língua portuguesa. Se você quer aprender a se expressar bem, a se comunicar melhor, então você tem que ir para um direcionamento. Se você quer saber o que é uma oração subordinada substantiva, você tem que ir para outro direcionamento. Então, a língua portuguesa é vasta, é ampla, então cabe a você definir o que você quer dentro da língua portuguesa. A gente vai falar sobre tudo isso mais um pouco, sobre as redes sociais também do Marcelo, essa facilidade. Só para resumir, essa questão que você falou, para mim é como se fosse a tarefa da rede social. Exatamente. Então, eu falo muito aos meus alunos que escrevem redação. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, alguém perguntando se é necessário saber as regras gramaticais para escrever um texto. E o óbvio, às vezes, precisa ser dito, né? Então, você não consegue redigir um texto dissertativo, qualquer outro tipo de texto, se você não tiver conhecimentos básicos sobre a nossa língua. Então, a língua portuguesa está presente em todas as áreas do conhecimento. Você, jornalista, você sabe muito bem disso. Vocês precisam estar sempre atentos às mudanças que acontecem, apesar que aconteceu uma mudança em 2009, e até hoje as pessoas têm dificuldade. A gente até pode falar sobre isso. Sobre a reforma ortográfica, reforma né? ortográfica, A nova gramática. Nova gramática. Gente, parece que faz muito tempo, mas as dúvidas permanecem até hoje, né? Então, as pessoas falam a nova reforma, mas se nós levarmos em consideração 2009, já faz um tempinho. Uhum. Então, já era para nós estarmos afiados em relação a isso. Mas, como nós sabemos, né, o Brasil é um país que, às vezes, não prioriza muito bem a educação. A gente está galgando aí para que a gente consiga, de fato, colocar como prioridade a educação no país. Falando em educação, como que você pode contar um pouquinho assim, da sua história, de como que você se apaixonou pela arte de ensinar? Porque você vem também... Todo mundo já percebeu o sotaque, né, gente? Queria que você contasse a sua história aqui em Pouso Alegre. Eu sei que vem desde 2009, mas eu queria que você falasse sobre as suas origens, que assim como a gente precisa saber as origens da nossa língua, isso é muito importante, eu queria que você falasse das suas origens para os nossos espectadores. Então, o meu sotaque me denuncia, né? Eu não sou de Pouso Alegre, mas amo morar em Pouso Alegre. Inclusive, sou cidadão pouso-alegrense. Ano passado eu recebi esse título porque eu amo a cidade que me acolheu muito bem. Sou do Nordeste, interior do Ceará, de uma cidade chamada Missão Velha, fica próxima a Juazeiro do Norte. E lá vivi até meus 20 anos. Fiz faculdade lá na UFCA, Universidade Federal do Cariri, e resolvi vir morar aqui em Pouso Alegre. Mas como? As pessoas perguntam, como é que você veio parar em Pouso Alegre? Somos em 9 filhos. O irmão mais velho veio para Pouso Alegre trabalhar, e aí, aos poucos, veio chamando os outros. E eu falei, preciso ver o que Pouso Alegre tem a oferecer. Então, terminei faculdade no Ceará e vim para Pouso Alegre morar com meu irmão. Um beijo para meu irmão, ele mora hoje fora do país, Percival. E engraçado que nos primeiros momentos eu não conseguia emprego em nenhuma escola, porque eu não tinha experiência. Falei, gente do céu, e agora? O que vai ser da minha vida? Fui para a área administrativa, trabalhei à noite, nas fábricas, e eu falei, olha, eu preciso fazer valer a pena os 4 anos de faculdade. Eu morava em Missão Velha e a minha faculdade ficava em outra cidade, Crato. E todos os dias eu viajava mais de 2 horas para poder estudar. Para realizar seu sonho. Realizar meu sonho. Eu falei, eu não posso, de maneira alguma, deixar o diploma guardado. E aí eu comecei a bater de porta em porta nas escolas, até que consegui um emprego na prefeitura aqui de Pouso Alegre.
eu não sei se eles fazem ainda, mas tem os contratos de professores, né? Professores são contratados, né, para preencher vagas. Tem na rede municipal e na rede também, né? Na rede municipal. Uhum. Aí comecei a dar algumas aulas, isso assim que eu cheguei em Pouso Alegre. 2000 e... não vou lembrar o ano. E aí surgiu uma oportunidade na prefeitura para dar aula no cursinho da prefeitura, cursinho preparatório para vestibulares, Enem, e aí me indicaram. E depois fui para as escolas privadas. Hoje eu trabalho em 4 escolas da cidade. Pode falar nomes? Se você... Pode falar. Não pode falar não, eu ia falar se você também continua no cursinho, no pré-ENEM. Não. Não, isso faz muito tempo. Porque parte das suas redes você dedica também principalmente para quem quer fazer ENEM, né? Sim, mas no cursinho da prefeitura faz muito tempo que eu não dou aula lá, porque eu migrei mesmo para as escolas particulares e eu tenho meu próprio espaço no centro aqui de Pouso Alegre. Mas aí a gente pode dizer que dentro da sua história inicial aqui em Pouso Alegre, o que despertou o nascer do Português Dicas, que é esse viés assim, né, voltado para quem vai prestar vestibular, começou daí, porque você percebeu que tinha mais facilidade para explicar para os alunos sobre essa questão de temas que caem no vestibular, coisas que podem pegar ali a pessoa como pegadinha, essas coisas? Ou Sim. pela dificuldade da sala de aula você perceber assim, o que a população mais tem dificuldade na língua portuguesa? Essa questão é muito clara em minha mente nessa questão de fato, ver que os alunos não se interessam muito pela língua portuguesa, porque tem muitas e muitas regras. Eu concordo com isso. Então, eu precisei de uma forma mais prática e fácil de prender a atenção deles. Foi quando eu criei o Instagram. Olha só, vamos lá, diferença de mas e mais. Vamos lá, por que separado, por que junto. A gente pode aprender de uma forma mais lúdica. Só voltando um pouquinho, eu comecei a gostar da língua portuguesa por conta de uma professora do ensino médio, que eu gostava muito da didática dela, a forma como ela ensinava. E foi a partir desse momento que eu falei, olha, eu gosto de ler, então vou fazer letras. E fiz vestibular lá no Ceará e estou até hoje aqui. Qual o nome dessa professora? Professora Rose. Rose inclusive eu postei um stories marcando a Rose, agradecendo pela influência que ela teve e tem na minha vida. Eu lembro que eu ia para a faculdade e não podia voltar para minha cidade porque eu ia ter aula durante o dia e ficava na casa dela, ela me acolhia. Então são coisas que a gente leva para a vida, marcam. Então são verdadeiros profissionais, né, professores que ficam guardados na mente. Ela fez além do papel de professora. Ela fez além do papel de professora. E é isso que eu tento fazer com os meus alunos. Eu tento pensar que um dia eles podem lembrar de mim e que essa lembrança venha de forma agradável, né, por algo que eu tenha dito, feito. Porque às vezes você, na sala de aula, muitas vezes nem sempre o fazer é suficiente, mas o dizer também é muito necessário. Se o aluno está triste, você tenta saber o que aconteceu, aquela palavra de conforto. Fala que muitas vezes, na sala de aula, a gente até, se não me engano, falou disso num episódio com os educadores, que o professor às vezes percebe o que a família talvez não perceba na situação do aluno, né? Por exemplo, um aluno com início de depressão ou porque teve um problema sério em casa, às vezes a dificuldade, por que o aluno faltou, o professor já vai atrás para saber a história e aí às vezes consegue um ponto de apoio para a área psicológica ou até para ver o que está acontecendo lá na família, né? Então, o professor é fundamental e é fantástica a missão que ele tem, porque ele vai muito além. Não estou falando assim, claro, não é regra, mas em muitos casos ele vai além do papel de educador, né? Sim. É claro que a gente também não pode interferir muito na vida do aluno, né? Mas aí você é um ponte para a questão da coordenação, você percebe que o aluno está com uma dificuldade, né, em casa, então você faz essa ponte com o psicólogo da escola. Mas romper barreiras sociais, né? Muitas vezes o aluno não tem... ele é tímido, tem problema de convivência. O professor faz aquele meio de campo, muitas vezes, para a pessoa... Eu vejo isso muito como uma professora de português que você falou, e eu lembro muito dela. Chama Jocely. Ela, até na escola, todo mundo morria de medo dela. Que ela foi uma pessoa fundamental na minha formação, porque toda segunda-feira ela mandava a gente levar alguma manchete
de notícia que a gente viu no final de semana e discutir sobre aquilo, justamente para trazer o interesse de você acompanhar o noticiário. E eu lembro que ela me estimulou a começar a ler na igreja. Então foi uma coisa assim que para mim me transformou muito. E esse papel do professor, que é lógico, por favor, pais, o professor não pode fazer o papel de vocês, né? Mas no sentido dela se preocupar, de entender que muitas vezes o seu gênio ali ela já te conhece, ela já sabe como você se comporta, mas de repente você mudou totalmente, ela consegue interpretar, e a Jocelyn me interpretava muito bem. Eu tive uma dificuldade, Marcelo, quando eu me mudei para cá, porque eu sou do norte de Minas, que foi a respeito do meu sotaque. Eu tive problema não só na escola, no ensino fundamental, como também quando eu fui fazer uma aula de inglês experimental e tomei birra por conta do door, sabe? Que eles queriam que falava door, e aí, nossa, foi um caos. Quando você chegou aqui em Pouso Alegre, você teve alguma dificuldade por causa do seu sotaque? Não por você falar do seu sotaque, mas das pessoas, às vezes, te olharem e falarem assim, então, não é assim que fala. Ou até, se você falou da dificuldade de emprego, tem alguma coisa a ver com isso também? Olha, eu vou ser sincero e acredito que ainda existe esse preconceito velado, sim, por parte de algumas pessoas em relação a nordestinos. É como se nós não tivéssemos escolaridade, ainda tem aquela questão a dificuldade. Obviamente que tem dificuldade no Nordeste. Eu senti um pouco da questão do preconceito nos meus primeiros dias, mas aí o que a gente faz? A gente tenta mostrar que a gente é bom, a gente mostra que a gente é melhor do que o que eles esperam. Hoje, eu até conversei com uma amiga minha que também é nordestina, a gente estava conversando esses dias, que nós estamos deixando um legado para os alunos sobre o Nordeste. Esses dias teve um trabalho na escola sobre regiões e os alunos eles queriam muito falar sobre o Nordeste. Então, acredito que essa questão do preconceito linguístico ainda aconteça, mas cabe a nós não desistir e mostrar... E se empoderar, né? Exatamente, mostrar o nosso potencial. Eu gosto muito do meu sotaque. E aí, dentro dessa questão, eu consigo mostrar aos alunos que, independente de onde você venha, a redação ela é a mesma. Por exemplo, não é porque você é lá do Nordeste ou qualquer outra região, as regras gramaticais são as mesmas. Os corretores eles têm o mesmo critérios de avaliação. Então, essa questão de você ter preconceito com o outro... É algo que a gente até discute em sala de aula. Então, eu gosto muito do meu sotaque. Eu posso falar sobre preconceito linguístico. Dá pra nadar de braçada. Dá pra nadar. Pra falar a verdade, eu já acho gostoso. Eu acho fantástico que no Brasil a gente tem essa miscigenação de culturas, né? Com tantas... Por exemplo, o pessoal que é do Sul fala de uma forma, na minha visão, correta, principalmente a escrita do D, doce de leite. Aqui a gente fala doce de leite. Doce de leite. Eu falaria doce de leite. Então, no Nordeste também tem essa pronúncia do E no lugar certo, né? Onde a gente às vezes substitui por I. Eu falo a gente que é, por exemplo, aqui do sul de Minas, entre outros. Aqui eu tenho o privilégio de conviver com o Iratã, que tem esse sotaque também, que lembra o sotaque nordestino, e o Maxson também. E a gente vai aprendendo algumas palavras diferentes. Por exemplo, o Maxson tem mania de falar, tô agarrado, mas tá agarrado? Gente, não significa de agarrar. Significa cheio que tá cheio de coisa. Tipo assim, tá muito ocupado, tá agarrado, meu tempo tá cheio, mais ou menos isso. E engraçado que a língua portuguesa ela tem umas variações. A língua, como você disse, é a mesma, mas tem coisas que se chamam de forma diferente, ou melhor, que nós chamamos de forma diferente, dependendo da região. É igual a mandioca, macaxê, aipim. Sim. Por que a língua portuguesa tem isso? Olha, porque ela é rica, né? Ela consegue atender todas as demandas. Minha mãe tem 78 anos e ela ainda tem essas raízes de algumas expressões nordestinas. Esses dias ela falou assim, Marcelo, joga o lixo no mato, porque mato é fora, joga o lixo fora. Eu sempre falo aos meus alunos que há essa questão do preconceito linguístico. Você precisa, de fato, respeitar a forma de falar. Porém, nós não devemos trazer os erros de gramática como bengala, mostrando nós vai amanhã. Aí a gente tem que interferir em relação, como professor de português, não posso permitir que um aluno fale nós vai pescar.
Então, aí não é você ser preconceituoso, aí é você, de fato, querer ensinar a gramática ao seu aluno. E aí, imagino hoje, quando você pega uma mensagem no WhatsApp, tudo abreviado, ainda vai. Mas, quando a gente pega aquelas mensagens onde a pessoa escreve... qual que era a palavra que outro dia eu falei que eu vi num grupo de rodovia até? Sentido, por exemplo, rodovia, pista, sentido São Paulo. Sentido com C. Nossa, foi real. Foi isso, essa Nossa semana, né? Então a gente vê que, assim, principalmente hoje, por essa facilidade da mensagem instantânea, é claro que tem hora que escreve errado, ou que o corretor manda outra palavra que não é a que você queira, ou às vezes na digitação o teclado do celular é pequenininho, vai outra coisa. Mas a gente vê, não é com frequência? Isso. Que as pessoas estão deixando o portuguesão de lado mesmo. Não, mas às vezes a gente tem dificuldade de interpretar mensagens de espectadores que eles mandam. As pessoas têm receio de me mandar mensagem. Eu tô com receio de conversar com você aqui. Você imagina eu convidando o Marcelo para vir no podcast. Deixa eu ver se a vírgula tá no lugar certo. Olha, eu sempre respondo aos meus alunos no WhatsApp quando eles me mandam e eu tento não abreviar. Eles abreviam tudo que eles escrevem, né? Eu falo, olha, tenta não fazer isso, porque às vezes você leva isso para o papel e não pode. Vício, né? Vira um vício. Esquece a forma certa, né? Esquece a forma. Eu não tolero muito empresas grandes que postem erros de português. Por exemplo, sei lá, uma Rede Globo. Porque eu acho que essas empresas elas precisam contratar revisores textuais. Quando você assiste Ana Maria, né? O mais VC ali. Nossa senhora, parecida. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço e credibilidade à língua portuguesa, contratando revisores, né, textuais para mostrar que, de fato, eu acho que falar bem também traz essa credibilidade, né? Escrever bem que mal tem e falar bem que mal tem, Escrever né? bem que mal tem. Pode. Porque, gente, o livro dele tem esse nome, já são 2 edições, né? Além do Escrever para o Enem e Vestibulares. Na verdade, foi por isso que você começou a escrever os livros? Olha, como é que nasceu? Nasceu de uma mensagem de uma seguidora. Professor, eu perdi a dica do seu Instagram que você falava sobre esse assunto. Aí o que eu fiz? Eu tive que procurar essa dica, rolar o feed. Eu falei, quer saber? Eu vou trazer essas dicas de forma prática no livro. Aí nasceu a ideia de escrever um livro. E como eu tinha e tenho pessoas famosas que me seguem, eu falei, deixa eu aproveitar essas pessoas famosas para falarem, divulgarem o livro nas redes delas. E tem a questão do prefácio também, né? Conta pra gente, que tem nome que todo mundo conhece por aí. O prefácio é feito por um querido, Vitor Chaves, ele da dupla Vitor e Léo. Inclusive, eu estive esses dias num show em São Paulo e ficamos amigos. Ele começou a seguir, aí a gente troca mensagens. E ele escreveu o prefácio dos 2 livros. O volume 2 está aqui. Escrever Bem que Mal tem, volume 2. As pessoas perguntam se são livros diferentes. Sim, são livros diferentes. Aqui é o volume 2. São dicas que não entraram nesse livro aqui. É como que foram uma série que a pessoa precisa a continuação. Exatamente. Inclusive, eu tenho que escrever o volume 3, que aí a gente fecha todas as dicas e conteúdo. Então, próximo ano, talvez. Cabe tudo em 3 livros só? Olha... Sempre surge um trenzinho novo. A gente faz o volume 4, vai fazendo. Agora, além do Vitor Chaves, tem também participações, como, por exemplo, do Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, ele escreveu aqui, falando sobre a importância, né, da língua portuguesa. A Sônia Abrão. Inclusive, a Sônia Abrão foi a primeira... Oi? Tu vai que a gente tem uma brincadeira aqui. Um apelido interno aqui. A Sônia Abrão? Do Iago, do jornalista aqui. Adoram a fofoca. Nossa Senhora. A primeira vez que meu livro apareceu em rede nacional foi a Sônia Abrão, que mostrou no programa dela. E, assim, para um professor, isso é muito gratificante. Sim. Quando você tem um apoio, né, de alguém da mídia para falar sobre o seu trabalho, sobre a língua portuguesa. Você sabe que hoje não vende muito, né, conhecimento. Hoje coisas mais supérfluas são vendidas. Então, o Celso Zucatelli, que é um jornalista muito conceituado, inclusive ele até comentou. Sim, na postagem do Instagram. Na postagem, ele é muito gente boa, muito... Como será que está Paçoca, hein? Ele tem 4 cachorros. Eu gosto mais do Paçoca, sou fã dele. E ele é muito gentil. É uma das pessoas mais incríveis assim que eu conheci nesse meio.
Tem o Arlindo Grunde, ele é apresentador de TV, não sei se vocês lembram do Esquadrão da Moda. Para gravação. Tem um meme da paragravação. Então, são pessoas que, de fato, não precisariam ajudar porque elas não receberam nada para isso. Mas, assim, elas fizeram de bom grado. Enaltecer o seu trabalho. Exatamente, para falar sobre a importância que se é escrever e falar bem. Aí tem a honra como professor e como escritor, né? Exatamente. De ver que quanta gente que quer ajudar a levar esse legado para frente, de defender. Eu falo de defender a língua porque a gente, como eu disse, está numa era que a gente vê muito escrita errada. As pessoas... não só a valorização das gírias. Por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos. Por mais que eu goste de escrever da forma correta, ela escreve do jeito que ela quer nas redes, principalmente. E isso é uma coisa que, quando eu comecei a ver essa transição de sair da escrita correta, que ela aprendeu na escola, que a gente valoriza em casa, para ela ir para a gíria, para mim foi meio que chocante. Dolorido. Mas é a geração atual, né? Principalmente a geração Z e tudo mais, né? Só que eu achei estranho. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que me habituar com o que o mundo de hoje oferece. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo para essa geração nova a escrita correta. Só que a gente tenta defender a língua, mesmo que eles vão escrevendo só nas gírias e muitas vezes abreviando as palavras de uma forma que cada vez menos dá para entender. Ou você busca gente, fazer da um onde cursinho. que tiraram que é qualquer? Nossa senhora, parecida. O descaso realmente com a língua tem sido assim... como é que eu posso definir? Assombroso. E o pior é quando você tenta dar uma dica, né? Corrigir alguma coisa, as pessoas elas não gostam muito de... Só que eu acho que quando você tem o poder da palavra, você tem muitos seguidores, né? Muitos seguidores, milhões. Você tem uma certa responsabilidade, né, com a palavra. Então... eu sou chato mesmo. Quando eu vejo alguma coisa em algum jornal postou alguma coisa errada, eu espero um pouco. Dá uma hora para ver se eles veem o erro. Eu posso, reclamo, falo para eles. Eu mando. Às vezes eu até posto no feed mesmo, para que eles contratem revisores. Se eu, enquanto professor de português, não fizer isso, quem fará? Então, a gente precisa, de fato, levantar a bandeira de que nós somos responsáveis pelo nosso idioma, devemos tratar bem a nossa língua portuguesa, porque, senão, nós não teremos história daqui a alguns anos para contar. Vamos entrar num tema polêmico? Só deixa eu falar. Eu queria, antes de entrar no tema polêmico, que cada um de vocês falasse uma coisa que incomoda quando alguém escreve errado. Eu vou começar assim. Uma coisa que incomoda. A pessoa te manda uma mensagem. Aí eu não estou falando de gente que você está olhando no jornal, você está postando, não. Aquela pessoa que quer jogar uma conversinha fiada, alguma coisa assim, e às vezes é uma pessoa que pode ter uma boa pinta, alguma coisa assim, e ela começa a escrever errado. Ai, gente, quer fazer perder a vontade de conhecer a pessoa, é broxante, realmente. É você ver a pessoa escrevendo errado. Já falei aí a situação que eu acho bem incômoda. O meu trem é com pontuação. A pessoa mandar assim, você tá em casa. E não tem uma interrogação. Até não importa tanto com abreviação, não. Porque abrevia, a gente decifra, tá tudo certo. Mas a falta de uma pontuação... Tanto é que, no tempo que eu ainda era de uma administração condominial aí, o povo me achava grosso porque eu usava ponto final. Eu falava, perfeito, ponto. A pessoa, tá, me humilhou, bom dia, tudo de bom. Eu tenho esse probleminha, assim, com pontuação. Se eu vejo, às vezes, alguma matéria, até nossa mesmo, às vezes acontece. Última palavra, espaço, ponto. Nossa, eu falto morrer. Mano, gente, arroba isso. Que é um tique que eu tenho mesmo. Esse negócio da pontuação com espaço é uma coisa muito comum. Mas eu tenho dificuldade. Eu tenho dislexia em níveis leves, mas eu tenho, por exemplo, dislexia no sentido de acentuação. Pêssego, eu tendo a colocar o chapéuzinho no final. Não no início. Então eu tenho que ficar me policiando com essas coisas. Vira. E eu tenho... Assim, eu tive muita dificuldade na transição, na época, porque já tinha sido alfabetizado, né? Quando teve a primeira reforma, a grande reforma da língua portuguesa, eu tive muita dificuldade. Quando caiu o acento de vou, de e ó, eu ficava assim, meu Deus, e eu já estou acostumado a escrever e ficou uma coisa meio... Foi difícil no início. Essa questão da acentuação é um problema geral. A gente corrige redação e a gente vê que, de fato, os alunos eles engolem muito a questão da acentuação.
Então eu falo muito aos alunos, olha, quando você esquece de colocar um acento em uma palavra, não é só a palavra que está errada, é o contexto inteiro. Então se você quer escrever a palavra pública e esquece o acento, fica de substantivo, fica um verbo, publica. Então você muda toda a questão do contexto. Então você é despontuado não só pela questão da acentuação, mas perca de contexto ali. A gramática, nesse caso, está ligada também à mudança da interpretação do texto. Exatamente. Quem lê precisa entender. Eu falo aos alunos que os corretores não os conhecem, não sabem a forma como eles escrevem, e eles precisam se fazer entendido por meio do texto. Então, se chega para eles uma redação que eles não vão entender, obviamente que eles não vão perder muito tempo, porque eles têm montanhas e montanhas de redações para corrigir. Só para deixar claro, eu não estou falando que... Eu falei dos erros, viu, gente? Que brocha assim quando a gente vê, mas... Nunca acontece com ela, não, gente. Ela não trouxe direto de casa esse exemplo. Não, eu tô falando que eu não sou perfeita. Eu não escrevo... Não. Eu fico me policiando também, principalmente por conta da reforma ortográfica. Que mesmo tendo muito tempo, às vezes a gente fica na dúvida. O que acontece é que 2009 veio essa questão da regra, só que de 2009 até 2016 era facultativo. Se você quisesse escrever já dentro das normas ou não, você poderia fazer isso. E o Brasil, ele deixou para começar em 2016. Então, meio que... E eu tive o bullying também, né? Porque meu nome é Wiratã, começa com WY. Só as letras não estão no alfabeto, não. Falavam desse jeito para mim, você acredita? Né? Isso é letra de fora, isso não é letra brasileira, não. Palavras... KWY. Palavras o que me deixa, assim, às vezes, chateado é usarem palavras que não existem na língua portuguesa. Por exemplo, interview. Você usa interview? Não. É quase entrevista em inglês. Não, mas eu entendi o que você Porque quis dizer. interview não existe na língua portuguesa. Interveio, né? Então, existem palavras que as pessoas usam que não existem. E essa questão de, fulano trocou mas pelo mais. Às vezes tem essa deficiência, né, essa dificuldade mesmo, só que algumas pessoas, de fato, não buscam aprender. Então tem essa questão também. Tem que perdoar quem usa muito o dicionário de celular, que ele é traiçoeiro. Sim. Você usa? Não. Não? Não. Às vezes, quando eu recebo um parabéns, eu falo obrigado, aí meu dicionário, obrigado, tudo de bom, fique com Deus, até mais. E eu vou lá, ó. Eu tirei, porque você fala o corretor, né? Não o dicionário. Nossa, não, mas o próprio dicionário, ele fala que é uma inteligência artificial, mas ele sugere muita coisa errada. Eu usava corretor complementos antes, de frase. Parei, por conta de... que às vezes... parece que facilita completar a frase, mas às vezes você muda o contexto que você quer mandar. Mas ele corrige o erro ortográfico, ele não corrige o contexto. O mais ali, se você escrever no Word o mais ou o mas, pro Word, ó... Eu falo aos alunos que eles não devem ter o Google como parâmetro. Muitas vezes o Google traz palavras que, de fato, não existem no VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, professor, essa palavra, segundamente... Usando a redação segundamente. Primeiramente, segundamente, terceiramente. Segundamente certo? Tem no Google. Ué, gente, não sabia que mas não existe a palavra. Não tem no VOLP, não existe essa palavra. Então, o foco, o direcionamento dos professores de língua portuguesa é o VOLP mesmo. Uhum. E eu até estava conversando... Faltou ele falar o caso dele. A gente falou o nosso. E você? Que te dá tirico-tico, assim. Que meu te incomoda, tira do sério na língua portuguesa. Que situação? Olha, são tantas, mas eu acho que Escolhe assim, eu acho que o mas e o mais. Eu acho que é fácil de aprender, né? Já aproveita da dica, então, para não errarem tanto. Mais com I, quantidade. Eu tenho mais inteligência que fulano. Mas sem I, porém, a diversidade. Eu fui ao mercado, mas não comprei aquilo. Então é só trocar por porém. Tá? Porém, mas sem I. E o certo é com vírgula, o mas. Isso, antes do mas. Fui ao mercado, vírgula, mas não comprei aquilo. Aí, ó, dica já dada, hein? Aproveita aí. Anota, lembra que tem o livro também que tem essa dica. A do mas tá em qual mesmo? A regrinha do mas tá em qual deles mesmo? O do mas tá no primeiro livro. Primeiro. Tá? Que é uma das dúvidas mais comuns. Uma das dúvidas mais comuns. Mas, por quê? Diferença de porquê. Porque junto, separado, sem acento, com acento. Professor, a gente não pode abreviar pelo PQ? Não pode. Às vezes numa prova de concurso de redação, né? A nota daqui a pouco ele vai precisar de terapia, gente. Não faz isso com ele, não. Eu queria entender de você também, Marcelo.
Tem uma questão que eu acho que é polêmica. A gente não vai entrar no mérito da militância, tá, gente? Que é a questão da linguagem neutra. O que você pensa a respeito como educador? Olha, você usou uma palavra militância. Eu falo aos meus alunos que a redação do Enem não é lugar para militar. Uma vez que, ao fazer a inscrição do Enem, lá deixa claro que a redação tem que ser escrita dentro da norma padrão da língua portuguesa. E o todes não existe. Eu sou totalmente contra o todes, porque eu acredito que a língua ela é viva, sim. Ela passa por modificações, por mudanças, mas as mudanças precisam ser de forma natural, não impostas. Porque quando você impõe alguma coisa, você acaba excluindo outros grupos. Quando você fala todos, a gramática diz que você está incluindo todo mundo. Homem, mulher, criança. Se alguém não se sente confortável dentro do todos e quer criar um próprio pronome, o problema não está na gramática, está na pessoa que quer sair do todos. Então, quando você cria essa linguagem neutra, você automaticamente exclui dislexos, exclui pessoas cegas. Então, eu acho que levantar bandeiras, sim, a gente pode levantar bandeira, mas de forma pertinente e pensando sempre no outro. Nós temos quase 10 milhões de analfabetos no Brasil. Então, como é que você vai implementar mais algo na gramática se não tem o básico? Se não tem o básico. Eu acho que tudo é questão de trabalhar o básico nas séries iniciais para a gente não ter problema no futuro. Então, não estou dizendo aqui que eu sou contra a causa, né? Mas contra o pronome neutro, sim, porque eu acho que não é assim que você consegue visibilidade e inclusão. Você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, na questão da inclusão geral. Quando a gente muda, vamos dizer, a forma, não o alfabeto, né, mas a forma de escrever a gramática da língua portuguesa, a gente tem que lembrar que tem a escrita em braille, que tem a escrita em libras. Então, uma mudança não afeta só a forma que a gente vê visualmente a palavra sendo escrita, mas como aquela que é escrita, para quem não lembra o braille, que tem principalmente as letrinhas desenhadas com os pontinhos, né, e traços, como também a libras, que é interpretada de forma gestual, né, com tato. Então, eu fico pensando que se surgir a mudança por conta do gênero, vai ter que se fazer uma mudança global em todo o país, na estrutura, para incluir também as pessoas com deficiência. E 2022 a gente teve muitas redações zeradas, porque as pessoas começaram a militar e colocaram pronomes neutros na redação. Então, eu falo aos alunos que tem outras formas de levantar a bandeira, não é dessa forma. E tem muita gente, às vezes, que se baseia, Marcelo, e eu vejo isso muito pelos comentários, principalmente em publicações que discutem esse tema, fazendo comparações da nossa língua com outras línguas, principalmente o inglês, porque o inglês ele não tem essa distinção de gênero, é mais simples, tem menos palavras. E como explicar para as pessoas que a gente não tem como deletar palavras do nosso dicionário? Então, é essa questão. As pessoas, elas querem levantar pautas, mas, de fato, elas não entendem muito bem a língua portuguesa, né? Quando o português veio do latim, já veio com essa questão do neutro, porque quando você fala todos, já está incluído todo mundo. Falar todos e todas já é redundante, né? Porque se fala todos e todas, o todas já pode estar dentro do todos. Não que seja errado falar todos e todas, mas é redundante. Todas, todas e todes, aí é que não pode. Antes do pronome neutro, a gente já teve uma polêmicazinha, vocês lembram? A época de presidenta. Nossa. Estudanta, não tem como. Mas né? presidenta, ela é grafada no Volpe. Existe a palavra presidenta. Mas eu lembro do Não, do mas foi mais uma rixa, pessoas, né? Porque quem começou a falar o certo presidenta, começou a discutir com a turma do presidente e virou um Eu lembro que eu aprendi que existia essa palavra presidenta quando eu fazia ensino médio. Há muitos anos. Mas eu já vi gente querer usar estudanta. Meu, de onde? Não agora pode. tem uma que a gente nota a neutralidade, por exemplo, nas patentes militares. Por General. exemplo, sargento Cristiano. Sargenta Cristiane
Não existe. Aí é Sargento Cristiane, né? Então tem muita coisa que a língua portuguesa não vai ter mudança, independente de questão de gênero, né? A gente tem que estudar a língua portuguesa, né? Para ver as nuances e se apaixonar cada vez mais. Eu sou apaixonado. O da presidenta, eu acho que foi, na época, um burburinho muito grande, porque, na verdade, foi na época da Dilma e a primeira presidente mulher, né? Por isso, presidenta, que o país teve. Então, por isso, não se via o uso dessa palavra. Eu lembro que foi o Bonner que falou isso a primeira vez. Numa entrevista, né? Quando ela venceu as eleições, tradicionalmente, o Jornal Nacional é feito em Brasília, né? E o Bonner foi lá fazer uma entrevista com ela. O Fantástico também fez e trataram por presidenta. Mas também existe uma causa política em cima disso. Sim, eles colocaram presidenta numa forma de inferiorizá-la. E foi uma situação que também é um pouco complicada da gente discutir devido à militância mesmo. Mas foi uma provocação que faziam aí entre grupos políticos, né? Porque ela não era uma presidente, ela era uma presidenta. Como se fosse diminuir por ser mulher, né? E eu queria entender de você também, Marcelo, a respeito dos seus alunos que têm dificuldade de escrever. Mas não é dificuldade de grafia, é dificuldade de pegar o lápis. Por causa das telas, a gente mesmo tem essa dificuldade, vai preencher um ponto, fica com dor no cotovelo. Como que é para você driblar isso e estimular os seus alunos, os seus seguidores também, a exercer, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma redação no Enem, ele fala que você tem que trabalhar com um tipo de letra, você não pode misturar cursiva e outros afins. Como é para você praticar esses exercícios com seus alunos e com seus seguidores para voltar a ter o lápis com o papel? Olha, eu acho que a tecnologia está aí, não tem como a gente correr da tecnologia. Cadernos virtuais. E a gente tem que sempre trazer de forma benéfica para a gente. Por exemplo, o ChatGPT, que os alunos gostam muito. Fala, olha, vocês podem usar sim, mas que de forma que contribua com o seu conhecimento. Ah, quer pegar um repertório para redação? Pesquisa. Mas não deixa que isso seja 100% a sua redação. Eu trabalho em algumas escolas eu trabalho com língua portuguesa, em outras eu trabalho com redação. E os alunos que têm dificuldade em escrever, a primeira coisa que eu falo para eles têm que aprender a ler. Ah, professor, eu detesto ler. Começa lendo um gênero que você goste. Ah, eu gosto de filmes de terror. Então pega um livro que fale sobre terror. Ah, eu gosto de suspense. A leitura é a forma mais tranquila e fácil que um aluno tem de conseguir escrever melhor. Posso falar sobre esse livro aqui? Claro. Melhora a gramática, melhora o repertório. Sim, a gente percebe que o aluno que lê bastante, ele consegue se expressar na escrita de forma mais significativa. Vai melhor na redação? Vai melhor na redação? Vai, porque assim, escrever bem para o Enem e vestibulares, esse aqui é o meu segundo livro. Quando você vai fazer a prova do Enem, você tem 1000 pontos na redação, você pode garantir seus 1000 pontos. E esses 1000 pontos, eles são distribuídos em 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. A primeira competência está ligada à norma padrão da língua, ou seja, é onde o corretor vai ver se de fato você sabe escrever. Aí vem crase, a questão de erro de pontuação, concordância verbal, nominal, tudo. Então, se você não tiver uma boa bagagem, você não consegue, então, tirar 200 pontos nessa competência. A segunda competência é a competência da fuga do tema. Você não pode jamais fugir do tema. Se o tema é falando sobre, sei lá, a persistência da violência contra a mulher, se você dissertar sobre a violência contra o homem, obviamente que você fugiu do tema. Zerou nessa parte. Tá, militância. E essa competência, competência 2, é a única que, se você zera, automaticamente você zera a redação inteira. Porque não tem o que corrigir, né? Se fugiu do tema, não tem redação. A competência, e é nessa competência 2 em que o corretor avalia a questão do repertório. O que é repertório? É o conhecimento prévio que você tem de assuntos, ou seja, a sua fundamentação. É aqui que você pode trazer um filósofo, é aqui que você pode trazer um contexto histórico, pode trazer uma personagem de um filme. Um fato. Então, os alunos que leem, eles têm essa facilidade de trazer um repertório. Então, eu sempre digo aos alunos, prestem atenção às aulas de história, geografia, porque são repertórios que vocês criam. Então, se você precisar, por exemplo, falar sobre educação,
Então, você sabe que o Nelson Mandela tem uma frase famosa. Você quer falar sobre desigualdade social, usa um Jean-Paul Sartre. A competência 3 é a competência da coerência. Os argumentos que vocês levantam para defender o seu ponto de vista. Então, se você traz um levantamento bom de argumentos, você consegue os 200 pontos. Competência 4, coesão. Aqui que você precisa amarrar as ideias do texto, a questão dos conectivos. Então, dentro do parágrafo, existem períodos. Esses períodos precisam estar interligados por meio de conectivos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, outro sim. Então, se o aluno consegue fazer isso, mais 200 pontos. E a competência 5 é a proposta de intervenção. O aluno precisa, não que ele vire super-herói e resolva o problema da humanidade, mas ele precisa sugerir sugestões, soluções para que o problema seja resolvido. Porque todos os temas que caem no Enem são temas socialmente relevantes, ou seja, o aluno precisa enxergar um problema ali, trazer o problema, discutir sobre o problema e tentar solucionar o problema. Então, se o aluno consegue, então, amarrar tudo isso, ele consegue os 1000 pontos dele. O que é difícil, né? Que a gente não vê com tanta facilidade. Mas você tem bastante relato, né? De pessoas que estão no seu Instagram, que estão lá. E chegam próximo também dos 1000, né? Sim. Olha, uma nota 940, 980 é uma nota maravilhosa. Para mim, 980 é 1000. Para mim, porque se o aluno conseguiu tirar 980, é porque, de fato, ele está muito afiado. Você assim, no que eu perdi 20 pontos, né? O que eu fiz de errado? Mas eu acho que hoje a primeira competência, que é a competência da norma padrão, é a que está dando mais dificuldade. O aluno consegue trazer conectivos, coerentes e tal. Aí, quando a gente vai corrigir, esqueceu vírgula, esqueceu acentuação. Então, eu acho que é a competência que mais tem tirado o 1000 do aluno, a competência 1. E como que funciona a banca aí desses profissionais, esses professores que analisam essas redações? Você já participou de alguma? 2016. Eu fiz só para saber como que era o processo. Você sabe que na internet tem uma redação muito famosa de um aluno que ele começa a escrever e no meio da redação ele escreve uma receita de miojo. E essa redação, por incrível que pareça, ela ganhou... Não vou lembrar quantos pontos, mas ela foi pontuada sim. Isso mostra que o corretor não leu. Hoje, isso não acontece, uma vez que sua redação ela é corrigida por 2 corretores. Então, por exemplo, a Nayara faz a redação, ela tirou 800, o primeiro corretor deu 800, o segundo deu 900. Então, a gente vai para... Faz a média. Agora, se for algo muito discrepante, sei lá, tirou 400 e no outro deu 900, aí vai para um terceiro corretor. Haja revisor, hein? Meu Deus. Nossa, tô pensando, quantos revisores corretores tem para fazer a prova de correção do Enem no Brasil? Muitos corretores. Eles abrem processo, né, seletivo, você faz inscrição e agora, faz qual mesário? Fiquei curiosa de saber. Qual mesário? Fiquei curiosa de saber agora. Quantos gente, se alguém tiver essa informação, alguém do MEC Não, a pessoa deve fritar a mente, né? Porque são muitas redações, muitas provas para corrigir. Você tem que estar disposto. Porque o gabarito é automático, né? É um sistema informatizado e tal. Gente, aproveito vocês que estão passando aqui pelo chat, comentem conosco. Para poder participar é fácil, é só você seguir o nosso YouTube do Terra do Mandu, que daí você pode comentar à vontade. Falando nisso, já tem participação. Opa, se tem, viu? Luciana M. Lopes está por aqui dando boa noite. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Terezinha Alves, amo meu amigo, você sempre defendendo o nosso Nordeste. A Terezinha é lá do Ceará, minha vizinha lá do Ceará, eu amo a Terezinha. Inclusive, em janeiro eu volto lá e espero ver essa galera toda lá. Ela falou que tá com saudade de você aqui. Vai dar uma passadinha lá. Inclusive... Fazer um baião de 2. Ai, que delícia. Não vou pedir pra você trazer, porque vai chegar aqui daquele jeito, né? Inclusive, tem gente garrada com a gente aqui. Garrado lá, com nós. Então, o Maguinho viu falando garrado dele. Com vocês. Com vocês. Magson tá por aqui também. Obrigado, viu, pela sua audiência, chefinho. Deixa eu agradecer o Magson. O Magson, ele é um parceiro. Sempre que eu preciso, ele responde. Minha conta foi hackeada no final do ano passado.
E ele deu um maior apoio, divulgou, falou nas redes sociais. Obrigado, Magson, pode contar comigo. Já, tá? já, a gente vai entrar mais a fundo sobre esse Gente, assunto. e mais uma vez, parabéns, o aniversário dele foi É, ontem. menina! Maxon, amigão desde a época da faculdade de jornalismo. Um beijo enorme pra você mais uma vez. Parabéns, E um Max. parceirão aqui de todos nós, porque assim, é um paizão aqui no Terra do Mandu, né? Tá sempre aí trazendo essas sugestões, o que a gente pode crescer aqui na vida pessoal e profissional juntos. E que Deus abençoe muito, muito, muito você, viu? Pra ter muita felicidade, muito crescimento. Você vai longe, muito mais que já está. É, isso aí, chefinho. Parabéns, viu? Um ano novo repleto de realizações, ritmo de festa. Porque eu vou falar pra você, ô libriano chato, viu? Não, ele gosta só de mudar as coisas de tempo em tempo. Gente, igual o Silvio Santos. Nossa, esse é libriano raiz. Que eu sou o companheiro de um libriano, eu não conheço um libriano mais libriano que o Max. Max é... Raiz. Mas é uma das melhores pessoas que eu conheci, assim. Era um sonho trabalhar com o Maxson e hoje cá estou, né? Valeu a pena sonhar. Obrigada. Parabéns, Maxson! E Aí. vamos continuar aqui com o nosso chat, gente. Ó, o Leandro Ribeiro tá por aqui. Leandro Ribeiro está em Nova York. Isso! Ó, ele Mandando sempre aqui acompanha sucesso, com a meu gente. amigo, meu irmão Marcelo. Ele tá até relatando que que o pessoal da família toma cuidado quando conversa com você pra não errar. A gente tem um grupo da família. Ai, ai, ai. Obrigado pela sua participação. Abraço, Leandro tá Lei. sempre por aqui. Obrigada, viu, Leandro? Sempre comentando nas nossas redes sociais. Quem O tá com a Mandurias, gente ele tá também, sempre aqui. sempre o Gilberto Gilberto. Carvalho tá por aqui também. Nossa, hoje eu tive uma conversa com o Gilberto que eu vou falar pra você, Você foi cara. Monte Verde? Não, Não, não. só pelo Ele tá WhatsApp. passando um tempinho aqui em Pouso Alegre, menina, tá? Hoje eu conversei bastante com o Gilberto, porque eu vou falar pra você. No meu balanço de amizades esse ano, eu desfiz de muita gente, assim, né? De muitos círculos sociais, de amizade. E eu fico muito feliz de ter conhecido o Gilberto esse ano, que era uma pessoa que eu precisava ter conhecido e eu não sabia. E a gente tava comentando sobre isso, sobre esses elos que a gente acaba criando com as coincidências da vida. E eu sou muito feliz pela sua amizade, viu, Gilberto? Reforço aqui ao vivo. Fico feliz de você não ter desfeito da minha. Não, jamais. Não, vou ser cancelado por todos. Brincadeira. Zoeira. Milene Cardoso tá por aqui. Professor Marcelo, admiro demais. Quem? Milene Cardoso. Ah, Milene Cardoso, fotógrafa. Gente boa demais. Tá aqui também a Mari Moreira, Luciana Reis, adoro o professor Marcelo. Larissa Arante, sou fã sem fim. Larissa, tem que trazer a Larissa aqui, falar sobre procedimento estético. Ela é do Botox. Ah, Beijo, olha. Larissa. Tô precisando. Trintão tá batendo, hein, Larissa? Vamos dar uma permuta. Sou mais velha dessa mesa hoje, fala isso não. Aí, ó. Não, amiga, mas você tá... Tá bem. Amiga. Amiga. Dá pra dar uma disfarçada. Amiga, ninguém coloca alarme em Fusca, amiga. Você é carrão. Eu que tô tá acabadinho, bom. cara. Ai. 30 anos com Vai essa nessa. cara. Com essa... Tá com 30 anos? Vou fazer 30. Meus alunos, eles ficam perguntando qual a minha idade. Ah, E eu mantenho esse... uma coisa, Glória Maria. Então, quanto? Pode falar? Aí é. Alunos, por gentileza, agora não, tá? Vocês voltam depois. Geralmente falo que mulher que não gosta de falar a idade. Fora do mas ar é que ele eu tô fala. vendo que é o Rolinho que não gosta. Depois eu posto no story. Nossa, senhor, faz isso não, hein? Ó, Ele te cancela. Vai, vou ser cancelado. Cecília Lopes tá por aqui também, professor nota 1000. Cecília, beijos. Vinícius Titonelli, Marcelo, melhor professor de linguagens que já tive. Beijo, Titonelli. Tá a turma aqui participando com a gente. Heloísa Freitas tá aqui, te amo, tio Marcelo. Isa... acho que é Elotami, é isso mesmo? Isa Elo, não sei, tá o nickname todo junto aqui. É Isa, tá falando aqui, melhor professor, um grande abraço. Gente, vai participando, viu? Aí, coloca de onde você tá nos acompanhando. Isso. Onde você escuta aí, né? Eu falo escuta, porque às vezes a pessoa deixa rodando e tá lá fazendo as Sim, coisas. lavando a louça. Indo pra academia, porque eu falo que sempre é bom ouvir o podcast, né? Gostoso. Geralmente a gente não faz o exercício direito quando escuta podcast, Não, né? o mais engraçado é você tá fazendo Gente, aconteceu comigo. As séries duram mais tempo. Às vezes tá na academia e aí tô lá ouvindo o podcast, de repente eu tô rachando o bico de rir com alguma coisa, a hora que a gente esquece que não tá sozinha no ambiente, é muito triste. Eu tenho uma O pessoal acha mania. que a gente tem cara de louco. Que eu só fazia academia cedo, né? E geralmente eu escuto Band News, CBN, porque eu acho mais dinâmico e não me atrapalha no exercício. Se eu for escutar alguma coisa calma, eu não faço. Aí dá tipo 9h15, tem a coluna do Simão.
Ai, nossa, legal. eu falto morrer, cara, de Legal. tanta risada. E aí a pessoa não entende o que tá acontecendo, que eu tô lá sentado, morto, né? Porque acabei de fazer exercício e cascando o bico. A pessoa fala, louco, né? É isso Mas que eu tô enfim, falando. né? Faz Você parte. sabe que, assim, a gente fala isso, mas ao mesmo tempo, nós dois somos pessoas que não ligamos para o que as pessoas vão achar de nós, não. né? Então, É igual aquela valendo. fantasia que você mandou da menina do uniforme escolar lá. Ai. Enfim, gente, vamos entrar num tema chato, mas eu Vou acho que é fazendo pra importante pro nosso... A fantasia? Depois a gente conta pros nossos mochilinha. ouvintes do que é a nossa interna aqui. Marcelo, a gente já teve um convidado aqui no nosso podcast que falava sobre essa questão... Eu já posso tratar por cybercriminosos que invadiram sua rede social, suas redes, aliás, todas, né? E eu queria que você aprofundasse um pouco sobre essa história, porque não é só a questão do relato pessoal, do quanto você sofreu pelo tempo que você esteve distante das suas redes. E também não é por uma questão de números ou, enfim, né? Por uma questão de ego. Foi porque realmente é o seu trabalho ali que te colocou até em apuros, né? Porque pessoas tentaram aplicar golpes com a sua conta e tal. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que isso tudo começou, o imbróglio que foi para resolver, e inclusive também deixar dicas para as pessoas, porque querendo ou não, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, isso, com muitos seguidores, poucos seguidores. O que a gente mais vê de golpes agora, o Max até comentou no Mando News na edição desse dia 17, são pessoas usando o nome de conhecidos, né? Ô mãe, troquei de telefone, preciso fazer um pix. Usa foto e tudo. E clonam o WhatsApp, usaram um golpista usou o endereço da prefeitura para aplicar golpe. Então o pessoal ia encontrar com um golpista, de repente batia na porta da prefeitura de Pouso Alegre. Como que aconteceu essa situação? Quanto tempo foi? Explica para os nossos ouvintes. Olha, em dezembro do ano passado, estava dando aula. E você que trabalha com rede social, você tem aquilo diário, né? Você entra, você posta as suas dicas, você tem um elo, né, com as pessoas que te seguem. Então você cria vínculo. Como você falou, não é essa questão de seguidores, o total de seguidores, quantidade, mas é porque você tem aquela aproximação. Inclusive, eu fiquei muito amigo de muitos seguidores. Acho que dia 5 de dezembro do ano passado, eu tentei entrar na minha conta do Instagram e não conseguia. Falei, nossa, tem alguma coisa errada. Desliguei o celular, e liguei e nada. E aí... comecei a receber mensagens no WhatsApp. Minhas tias, Marcelo, eu acredito que o seu Instagram e o seu WhatsApp tenha sido clonado, porque estão mandando mensagens pedindo dinheiro. Então, os golpistas, eles hackearam o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, todas as contas. Tudo que estava atrelado ao mesmo e-mail. Tudo que estava atrelado ao mesmo e-mail. Eles conseguiram entrar no meu e-mail e tudo que estava atrelado ao e-mail foi. E aí a gente começou aquela caminhada exaustiva para tentar recuperar. Uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa. E aí eu tentava mandar mensagem para... Porque assim, quando você cai, né, você é hackeado, a primeira coisa que você quer fazer é fazer com que as pessoas saibam que não é você que está fazendo ou postando alguma coisa. Então, os seguidores, eles perceberam alguma coisa errada, porque eu jamais ia postar fotos vendendo móveis eletrodomésticos. Então, eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, que a gente conseguiu recuperar o número. Acho que recuperar o número que fala, né? Consegui. Isso, através do operador. Isso, aí muitas mensagens. Marcelo, você está vendendo alguma coisa? Eu falei, não. E aí eu comecei a receber print de pessoas que fizeram depósitos comprando esses móveis eletrodomésticos. Chegava recibo de 2.000, fictícios, 1.000... né? Porque eu duvido que a pessoa, não, na verdade, não ia vender, era golpe mesmo. Mas as pessoas pagavam. Pagavam, só não ia receber Só o que não que tava recebiam. lá, Tá? E aí eles até colocavam que as pessoas podiam retirar aqui no meu espaço. Tem um espaço aqui no centro de Pouso Alegre, que a gente dá aula. E foi muito difícil. 3 meses nessa situação. No primeiro mês, a gente entrou em contato com alguns advogados de São Paulo e conseguimos uma liminar. O juiz cedeu uma liminar para que o Instagram devolvesse
a conta, só que eles... Vale destacar que você tentou de tudo. Tudo que você possa imaginar. Todos os meios que a plataforma oferece foram tentados. Só que aí o Instagram, eles desacataram a liminar, a ordem do juiz. E aí os advogados continuaram, e mediante a pagar multas, eles devolveram, depois de 3 meses. Mas você não foi indenizado de forma alguma? Ainda não, estamos num processo ainda. Mas então só teve um gasto da sua parte em movimentar um corpo de advogados para... Teve por minha parte, e também essa questão de vendas que não aconteceu durante essa época. E das pessoas que pagaram, que você está falando, né? Então, também tem essa questão das pessoas que pagaram. Então, tudo está no processo ainda. Nós estamos processando por danos morais. Porque quando você tem uma conta hackeada e você sabe que pessoas estão se passando por você, você muda totalmente o seu psicológico. Eu fiquei muito abalado. Muito abalado com isso. Fiquei mal mesmo, muito mal, por saber que tinha alguém se passando por mim para aplicar golpes. Então, você saber que alguém está na sua conta, que você, sei lá, demorou anos para ter e conquistar aquilo, é algo que mexe muito com o psicológico. Então, o Instagram, eu acredito que depois ficou sabendo que tinha que pagar multa, eles devolveram, mas até hoje eu não consigo ainda fazer lives. Eu estou bloqueado para fazer lives. Rede social é boa, mas às vezes te deixa na mão. Agora, 2 transtornos que eu vejo nessa situação. Primeiro, das pessoas que compraram, claro, tiveram prejuízo, mas você falou que muitas mensagens falavam para retirar no seu espaço. E a outra, queria que você falasse sobre isso e sobre a questão também das pessoas que às vezes passam a não ter mais confiança, talvez, de acessar a rede, que ficam na dúvida se tem alguma insegurança na rede social. Você pode comentar um pouquinho sobre esses 2 âmbitos? Eu lembro que a primeira mensagem que eu recebi foi da mãe de uma aluna falando que tinha feito depósito. A gente se solidariza com a atitude de fazer o depósito, mas foge a nossa... Não tem o que fazer a nossa parte. A gente não tem como ressarcir as pessoas, porque eles aplicaram golpes em muitas pessoas. Só que a gente deixa um alerta aqui também às pessoas, né? Que antes de comprar qualquer coisa pela internet, mandem mensagem, falem, né? Liguem para a pessoa, para ouvir a voz da pessoa. Porque os golpistas, eu acredito que até cursos de português eles estão fazendo, porque as mensagens que eles mandam... estavam com a escrita correta. Escrita correta. Acho que eles sabiam, como eu era professor de português, eles passavam mensagens com pontuação para as pessoas não perceberem que não era eu. Então, não comprem nada sem falar com a pessoa, liguem para as pessoas. Certa vez uma moça estava limpando o nosso espaço lá e bateram no portão para pegar uma geladeira. Olha pra você ver. E aí ela me liga e fala, olha, Marcelo, tem alguém aqui. Aí eu... Como que você calça a cara pra poder conversar com a pessoa, gente? E aí eu falo, olha, infelizmente aconteceu isso. Só que eu tive cuidado também de documentar tudo. Sim. Prints e tudo pra ter, né? Se resguardar. Isso. Né? Mas é algo que eu não desejo ao pior inimigo. Ter o seu nome usado por outras pessoas, golpistas, é complicado. E como que foi para restabelecer a confiança das pessoas com que você interagia? Olha, eu acredito que foi até rápido, porque as pessoas, quando elas me viram, né? Aí elas, acho que respiraram junto comigo. Então, eu voltei, comecei a interagir, falando, olha só, gente, sou eu que estou aqui agora, então... Cuidado com os golpistas, a qualquer coisa estranha que vocês virem, manda mensagem no WhatsApp. Não vendo nada além de livros. Não vendo nada além de livros, cursos. Então, se tiver geladeira... Não é pelo WhatsApp, não é por Pix, gente. Tem um site aqui. Tem um site. Mas assim, é muito triste para aquelas pessoas que às vezes... Né, não tem com que gastar e às vezes vai lá e acha que vai ter uma geladeira e tudo. Mas as pessoas também têm que ser espertas, né? Ninguém vai vender uma geladeira por, sei lá, R$200. Ou uma televisão por, R$500. Ou usar o perfil, por exemplo, seu que é nacional, para fazer uma coisa tão local, né? Tão local. Porque se fosse, por exemplo, assim, às vezes a gente vai vender uma geladeira. Às vezes você põe no story, você não vai postar num feed, né? E era o que tá acontecendo com você. É um comportamento muito
fora do comum, assim, pro padrão de postagens que você faz. Era uma coisa que quem olhasse de primeira já ia falar, putz, tá alguma coisa errada ali. E quando eu voltei com o Instagram, eu vi que nas configurações tinham mais de 2.000 pessoas bloqueadas. Ou seja... Certamente eram pessoas do golpe, que reclamaram e foram bloqueadas. Isso. Eu acho que seguidores que reclamavam com os golpistas e eles iam bloqueando. Então, 2.000 pessoas bloqueadas. Isso aí, hein? Porque é muita gente que deve achar, ai meu Deus, professor Rolim tem ranço de mim. Não, calma, foi o golpista. Mas eu tô desbloqueando, né? Aos poucos. Aos poucos. Até o Instagram tem uma restrição, né, para bloqueio, desbloqueio, porque se você fizer essa movimentação em massa, infelizmente acaba rolando novos bloqueios, né? Então tem que ser feito tudo com parcimônia. Ele mesmo acabou de citar aqui que ele teve o bloqueio das lives. A gente estava conversando fora do ar aqui que a gente teve um problema no Instagram do Terra também, em que a gente tinha que tomar qualquer cuidado. Inclusive, a gente teve que fechar a nossa conta, porque se a gente recebesse um volume muito expressivo de seguidores, o Instagram poderia novamente bloquear a nossa conta, mesmo não tendo nada a ver. Então, assim, todo cuidado é pouco. É importante que as pessoas tenham essa noção que, infelizmente, os golpes acontecem e é com as pessoas que você gosta, é com pessoas da sua família. O golpe pode não acontecer no Instagram, pode acontecer no WhatsApp. A pessoa mandar uma mensagem e falar assim, ai, mãe, troquei o número. E aí a mãe, nossa, se tivesse escrevido que saberia que é o filho, mas escreveu qualquer, aí falou, ixi, acho que não é meu filho, não. Enfim, né, mas é importante a gente trazer esse alerta e, assim, né, eu sei que você não deve ter superado 100%, que você não recuperou 100%, tem um processo ainda, querendo ou não, faz você remoer essas coisas que você passou, mas de coração desejo melhoras, viu? Porque... Obrigado. O YouTube mesmo eu deixei por enquanto, eu não estou mexendo porque é gatilho também, né? Mas aí a gente vai dar um jeito. Vamos divulgando aí até o Google chegar e falar assim, ô patrão, vou devolver sua conta aqui. Ó, enquanto você vai vendo aí, para passar esse momento que deu gatilho, nossa. Marcelo, vamos no docinho? Vamos adoçar? Escolhe, Marcelo, gente, qual que você gosta aí? Quais são os sabores? A gente tem geleia da marca Geleia Nutritongo, sem acento, olha certinho, só. tá? Fazenda Grande, morango com pimenta, tá? Morango, além desses sabores, ainda tem de frutas vermelhas, né? Geleia de framboesa e geleia de amora. Olha, eu gosto muito de amora. Então vamos lá. Vamos lá. Eu até comentei com os dois aqui, pessoal, que eles escreveram geleia de forma correta. Tá vendo, Geleia gente? Não tem mais acento, tá? As paroxítonas transformadas por ditongos abertos não são mais acentuadas. Então, geleia, ideias, jiboia, joia, nada de acento. Olha aqui, gente. Fazenda Grande é uma marca de geleias feitas aqui em Pouso Alegre, tá? Há mais de 10 anos. E muita gente não sabe, vê no supermercado, vê aí nas mercearias e também nos restaurantes, porque, por exemplo, você já experimentou de morango com pimenta? Não. Ela fica maravilhosa com carnes. Também com aquele queijinho de petisco, essa geleia que o pessoal usa assim para happy hour, para um jantar legal, sabe? Bem preparado. Tem alguém que tá me devendo um cheesecake, que na semana passada prometeu que ia fazer um com a geleia de frutas vermelhas. Levou a geleia para casa e não trouxe o cheesecake. Levei, não. Levou. Você é mentirosa, levou. Não me trouxe cheesecake. Ai, gente. E a Fazenda Grande, ela tem um grande benefício. Ela não é feita com polpa, ela é feita com fruta purinha, viu? Fruta purinha. 65% do que você vê aqui no vidrinho é só fruta. Então, imagina o bem-estar. Quanto que isso é saudável aqui, Marcelo? Pra você experimentar. Que tudo. É uma delícia. Aí o Iratan já vem com aquela piadinha. Você gosta de amora? Vou contar pra você que você namora. Né? Mas essa geleia é realmente muito gostosa. Eu falo isso porque a gente tem, né, ela no nosso dia a dia. Os convidados também que vêm aqui ao podcast gostam demais. E ela é feita, como eu disse, aqui em Pouso Alegre. Então dá essa credibilidade ainda maior, que a gente sabe que é da terra. Isso, né? Só que eles vendem para todo o Brasil. Então, se você chegou no estabelecimento comercial, seja ele mercearia, supermercado, hipermercado, atacarejo, restaurante, você não viu? Fala para eles. Fala assim, olha, gostaria de ver muito aqui a geleia Fazenda Grande no cardápio de vocês, na prateleira de vocês, para trazer isso para o seu dia a dia também da comunidade onde você mora, da cidade onde você mora. Se não encontrou, tem ainda o contato deles, que você pode mandar uma mensagem por WhatsApp,
tá? De forma segura. E eles mandam entregar em qualquer lugar do Brasil. Pode ser um vidrinho desse, ou quantos você quiser, porque às vezes, chegando agora ao final de ano, tem muita gente que gosta de coisas diferentes para presentear, né? Outro dia a gente viu, por exemplo, o Rafa Justus falou que um presente que ela ganhou no aniversário de 15 anos, bem no estado, foi um queijo. Daqui do sul de Minas. Aí imagina, uma pessoa como ela ganhou queijo. Nós também podemos compartilhar essa doçura aqui no dia a dia, num final de ano, imagina montar uma cesta de café da manhã para alguém especial. Ruim demais, né? Colocar aí essa delícia da Geleias Fazenda Grande. Então aproveita que você pode solicitar também pelo WhatsApp, como eu falei. É só você mandar uma mensagem, dá aí o seu endereço. O telefone é o 35 3112 1010. O telefone da Geleias Fazenda Grande é só esse, gente. Não tem outro contato. 35 3112 1010, com venda online para todo o Brasil. Isso, e se quiser salivar como nós, vai dar um pulinho no Instagram deles, @Fazenda Grande, tá? Também tá disponível no Facebook, para quem não tem Insta, só pesquisar Produtos Caseiros Fazenda Grande. Ou então facebook.com/Geleias Fazenda Grande, que você tem acesso aí às imagens. Ai, gente, nossa, é um pecado isso aqui, viu? Ai, vou até caprichar, mas você sabe que eu gosto bem de doce, né? Que delícia. Enquanto a Nayara vai se deliciando com o sabor da geleia da Fazenda Grande, vamos voltar pro nosso chat do YouTube aqui, que o pessoal tá interagindo ainda, viu? Deixa eu ver aqui, eu parei no comentário do Eliano Ferreira. Eliano Ferreira, meu amigo de infância. Lá do Ceará. Nossa! Abraço, Eliano. Legal. Ele mandou aqui, boa noite pessoal, sou do Ceará, amigo de infância do professor Marcelo. Admiro demais o trabalho dele, tô aqui feliz pelo crescimento do mesmo. Que legal. O Percival Moreira tá por aqui também. Meu irmão. Melhor professor. Meu irmão. Ele que mora em Nova York? Ele que mora em Nova York. Ele tá há 3 anos lá. Muita saudade dele. Por curiosidade, ele conhece o Leandro de Nova York, que também é nosso espectador, que você também falou que conhece? Sim. Eles dividem apartamento lá. Nossa, que legal. Que legal. E os dois juntos aqui hoje. Andréa Campos tá por aqui também. Parabéns, ótimo bate-papo. Professor super competente, meu grande amigo. Quem? Um abraço, Andréa Campos. Andréa Campos. Andréa Campos é mãe de um aluno. Nossa, a gente ficou muito amigos. Beijo, Andréa. Saudade. Que delícia, ó. Inclusive, tem gente aqui trazendo já o pensamento do dia. Cauã Davi já tá por aqui dando boa noite. O pensamento do dia dele é uma coisa... milhões. Vamos lá. Nunca é tarde pra fazer o que tinha... Não, pera. Desculpa. Que ele escreveu errado, depois escreveu... Nunca é tarde pra fazer o que ainda movimenta os seus sonhos. Fala pra todo mundo se inscrever no canal do Terra do Mandu e que esse ano vocês consigam chegar a 50 mil inscritos. E graças a Deus que amanhã é sexta-feira. Um abraço, Cauã Davi. Sempre um fofo aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. A gente tá chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Pode deixar seu recadinho aí que a gente vai ter uma última interação antes de ir embora pra casa. Cauã Davi é um desses adolescentes que gosta de escrever, mesmo que seja nas redes sociais, que ele interage bastante. Ele escreve bem certinho, viu? Escreve bem certinho. Parabéns, viu, Cauã? E quando ele não escreve certo, geralmente ele apaga a mensagem em volta. Por isso que eu li a primeira e era a segunda que tava correta. 17. E aí a gente chega num ponto, Marcelo, que eu acho que é o seu ponto forte, que é a respeito das redações. Eu queria que você deixasse aqui, logicamente que, por favor, gente, Português Dicas no Instagram, vai lá, que tem um panorama muito mais estendido que o nosso podcast aqui, mas eu queria que você trouxesse o que você considera, assim, de principal para as dicas para as pessoas que vão fazer o Enem. Queria que você falasse também sobre a questão da calma, que eu acho que é um fator importante para os alunos que vão, às vezes, se testar no primeiro ano, né, e vão fazer a prova. Queria que você trouxesse um resuminho para as pessoas o que pode ser feito. Aos que estão se preparando para o Enem, o Enem acontece daqui a praticamente 3 semanas. Manter a calma. A gente trabalha com os alunos, a gente pede para que os alunos tentem fazer uma redação em 1h30 no máximo. Por que isso? Porque senão eles não dão conta das outras questões. Então, manter a calma, fundamentar tudo que vocês propuserem, trazer repertório, mostrar que de fato é um problema social, trazer propostas de solução para a sua redação, entender que o texto ele precisa ser dissertativo, argumentativo, não pode ser outro gênero textual. Tá? Quando a gente fala que você tem que se posicionar, é você colocar
as suas ideias, mas de forma impessoal. Você não pode usar a primeira pessoa. Você tem que se colocar em terceira pessoa. Então, na introdução, traz um repertório, traz a sua tese, nos parágrafos de desenvolvimento, traz a fundamentação, traz uma reflexão crítica, mostrando que, de fato, o problema existe. E traz aí os agentes, nós chamamos de agentes transformadores, que são aqueles ONGs, governo, mídia, que são fundamentais para ajudar a resolver esse problema. Então, se você se preparou o ano todo para essa prova, eu tenho certeza, e estou aqui na torcida para que você se dê bem. Tá? Professor, qual o tema que você acha que vai cair? Essa foi a minha pergunta. Olha, os temas do Enem são temas específicos, né? O que a gente pode entender? A gente pode entender que o professor de redação ele pode sugerir assuntos que venham a cair. A violência contra a mulher é um assunto. A persistência da violência contra a mulher é um tema, que é algo mais específico. Então, a gente aposta esse ano algo, né, meio ambiente, por conta aí das catástrofes que vêm acontecendo, a questão da tecnologia, sobre inteligência artificial. Eu aposto muito na questão da educação, tecnologia e meio ambiente. Tá? Se o aluno for preparado com repertórios que consiga utilizar, porque existem repertórios que você consegue usar nesses três eixos temáticos. Dizer que isso acontece por conta do descaso do governo, isso acontece por conta da desigualdade social, e linkando fundamentação para provar esse seu ponto de vista. Então, educação, tecnologia e meio ambiente, alguma coisa deve cair. Você falou de apostar também na área de educação, agora... Eu acho que a aposta vai ser um tema. Ela falou apostar e eu lembrei. As operações. Se cair o jogo do Tigrinho esse ano... vai ter argumento para dar e pensou? vender. Pode usar até exemplos aqui do sul de Minas, extremos. Jogos de azar, também pode ser. Não, tô falando que aqui a gente sabe que tem as operações do Terra do Mundo, já noticiou, a última foi agora, recentemente, né, nos últimos dias. Desmantelou em todo o país, né? Em vários locais, né? Entre elas, a cidade de Extrema aqui tem sido foco dessas operações. Enfim. É mais ou menos isso. Mas e como que o aluno que vai fazer a prova, por exemplo, ele pode chegar lá, ler a respeito do tema da redação e fazer as demais questões e voltar para fazer a redação? Ou como que ele pode esquematizar isso? Olha, eu sugiro e falo aos alunos que cada aluno ele tem que ver a forma mais adequada para ele. Se hoje eu fosse fazer uma prova de redação, eu faria um rascunho em tópicos, depois que, obviamente, soubesse o tema. Tem que ler os textos de apoio, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu faria os tópicos... Não copia o texto de apoio. Eu faria o rascunho em tópicos, daria uma lida em algumas questões, porque às vezes tem questões que você pode até trazer como repertório. E aí voltaria para a redação para poder escrever em 1h30. Tem que ser em 1h30, senão depois fica apertado para você escrever, se você resolver as questões. Porque a prova do Enem é uma prova de resistência, pelo tamanho das questões. É muita questão de interpretação. Então, faz um rascunho, dá uma lida em algumas questões, volta para escrever. Essa é a minha dica. Eu fiz o primeiro Enem que o Brasil teve. Você, 98? Foi 98. 98. Não, agora não lembro o ano, mas eu lembro que foi a primeira edição do Enem. Então, com certeza, se você falou, foi esse ano. E eu me recordo isso, que eu assustei, porque a proposta, então, era que ia ser uma avaliação de conhecimentos gerais, mas a prova de redação. Naquela época, o Enem era feito em um dia só, né? E depois nem existia ainda as outras versões, né? Era só a versão impressa, a versão digital não tinha. E o que eu lembro que me marcou naquela prova foi justamente a questão da interpretação, de pensar que as perguntas, mesmo elaboradas lá com alternativas, né, para você selecionar, elas eram perguntas que demandavam interpretação. Eu falei, quem não manja de interpretação tá frito, para não falar outra coisa aqui. Ascado. Porque a pessoa que às vezes vai achando que é uma pergunta objetiva, por exemplo,
A gente sabe que quem é da área de exatas tem um raciocínio mais prático, talvez, mais lógico, talvez. Então, às vezes, a pessoa olha aquele enunciado e acha que a resposta está muito direcionada. Só que talvez ela tenha mais dificuldade do que uma pessoa de humanas para interpretar uma pergunta. Estou dando um exemplo, generalizando muito, gente. Não é que é assim, Existem vários, por exemplo, tipos de enunciados. Quando você pega, por exemplo, de acordo com o texto, então define-se que a resposta está no texto. Que, assim, nas entrelinhas, mas está lá. Agora, por exemplo, infere-se do texto. Então, você precisa sair do texto, pegar sua bagagem de conhecimento para poder chegar a uma resposta. Porque, às vezes, a questão, na sua cabeça, não tem coerência. Mas não é que não tem coerência. É que, às vezes, você precisa de informações externas para resolver aquela questão. Então, a interpretação é importante. É sobre. E a gente chega numa situação onde a gente quer saber o que se espera de Marcelo Rolim nos próximos meses, no próximo ano. E aí, como é que estão os projetos? É hora do spoiler. Olha só, pretendo ficar nas escolas que eu trabalho hoje. Gosto muito. Olha, hoje eu trabalho no Colégio Objetivo, trabalho no Colégio Anglo, no São José. E no meu espaço lá no centro, em que eu dou aula de redação e português para concursos. Inclusive lá a gente tem parcerias, tem uma professora muito boa que trabalha com a gente, a professora Cláudia Rosa, professora de redação, e até abre espaço para o professor que quiser parcerias, né? Às vezes tem professor que tem aluno, mas não tem espaço. A gente faz isso lá. Continuar com o meu trabalho nessas escolas, eu planejo próximo ano lançar um livro infantil. Olha! Um livro em que ensine as crianças de uma forma lúdica a língua portuguesa. Estou idealizando isso. Vou ver se acontece. E eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre interpretação de texto. Não sei se vai ficar próximo ano ou para 2026. E é isso. Continuar nas redes. Não, quase nada. Você, né? Qualquer coisa, imagina. Só 2 livros. Fica na correria lá das escolas, que eu gosto muito. Posso mandar um abraço? Pode. Claro. Olha, eu quero agradecer primeiro a vocês pelo convite. Né? Vocês me deixaram muito à vontade. Muito obrigado. Mandar um beijo, abraço aos meus alunos de todas as escolas. Um beijo à minha mãe, que com certeza está assistindo, à minha família, aos meus seguidores. E é isso, gente. Como que é o nome da mamãe? Francisca. Um beijo. E seguidores, quando eu não respondo, porque eu não consigo naquele momento, demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? É muita gente. Como é que é a força-tarefa? Era uma curiosidade minha, porque aí você vai postar um vídeo. Eu lembro que no início você postava mais roots. Você gravava um vídeo e postava. Hoje é postar, legendar e ilustrar. E como que funciona isso? Você mesmo faz e edita? Português Dicas trabalham 2 pessoas. O Marcelo Rolim e o Marcelo Crispim. Inclusive está me assistindo lá de São Paulo. Não é dupla sertaneja. O Marcelo Crispim, ele que é responsável pelo Português Dicas na questão, né, do visual, e ele me ajuda muito. Nós estamos trazendo também a questão de cursos para o próximo ano, idealizando cursos para a plataforma, e sem ele não teria como funcionar. Você não trabalha nunca sozinho. Falando nisso, abraço, Marcelo. Abraço, viu? Marcelo. E vai lembrar que ele é professor também. Ele é professor, ele é publicitário, então é a área dele. Então, é isso. Falando das suas redes, para a gente encerrar, eu queria colocar uma coisa que você publicou, não faz muito tempo, até virou uma matéria do G1, né? Uma pesquisa que foi feita, deixa eu só lembrar aqui, pela Semesp, o Instituto Semesp, que fala que pode correr o risco de ter um apagão de professores na educação básica, que é a base do pilar da educação no país, né? Que podem faltar 230 mil docentes nas escolas do país em 2040, segundo essa pesquisa que se refere ao ano passado. Como que você, como professor, vê esse cenário? Até porque tem muitos professores que falam que, às vezes, que já pensaram... Eu vi a pesquisa da Semesp, eu esmiucei ela bastante, falam de vários cenários, da questão da violência em sala de aula, da falta de respeito também hoje de muitos alunos, né? Principalmente quando a gente fala de ensino fundamental 2 e ensino médio, de respeito ao papel do professor dentro da sala de aula.
que é quem deveria para eles ser a inspiração, e ao mesmo tempo alguns que às vezes falam dessa questão de, como é que eu posso falar, desvalorizados na carreira, né? Como que você enxerga tudo isso no cenário? O que a gente pode esperar para os professores brasileiros daqui para frente? Olha, eu acredito que enquanto não priorizarem essa profissão, professor, o Brasil ele está fadado a continuar nessa questão de déficit de leitores. A gente tem quase 10 milhões de analfabetos. E a reportagem fala muito claro que algumas coisas desanimam a ser professor num país, né, no Brasil. Uma delas está ligada à questão do salário. Obviamente que você tem que fazer aquilo porque você gosta, tem amor, mas em contrapartida você tem que se sustentar, você tem que pagar suas contas, você quer ter filhos, né? Tem que... Então, acho que a questão salarial é um ponto que pega muito. A desvalorização mesmo, suporte carga horária exaustiva, porque, por exemplo, professor de redação. O nosso trabalho não se limita só em salas de aula. A gente precisa corrigir redação. Sim. Planejar aula. Então você trabalha fim de semana. Então esse trabalho extra classe também. A questão mas isso é uma coisa que a gente pode resolver, a questão dos alunos, a questão da falta de respeito. Graças a Deus eu trabalho em escolas que não tem esse problema de falta de respeito, eles são muito educados, os alunos, mas infelizmente não é a realidade de todos os professores do Brasil. Muitos professores passam muito perrengues nas salas de aula. E na infraestrutura das escolas. Na infraestrutura. A gente trabalha em escola privada, a gente tem mais essa questão de ter recursos, né? Mas no Brasil as escolas elas têm essa questão precária. Então, acho que tudo vai somando e, né, deixando o professor desanimado. Então, espero que o professor seja mais valorizado, no nosso país, para que a gente não tenha esse apagão. Quando você estiver ali batendo os seus 50 anos, daqui 30 anos, entendeu? Vai continuar sendo professor, né? Você não vai meter o louco e largar a mão dos seus alunos, não, né? Você fala quando me aposentar. Porque a pesquisa aqui que o G1 divulgou é uma pesquisa perigosa. Olha, Não fala da aposentadoria, né? Fala da desistência da profissão. Desistência. E de cada vez menos ter pessoas querendo fazer uma faculdade para se dedicar a essa profissão. Exatamente. Se você olhar hoje, sei lá, nas faculdades que oferecem o curso de letras, pouquíssimos alunos, as pessoas não querem. Quase não fecha a turma, né? Mas, assim, eu tenho feito um bom trabalho, eu me dedico muito, porque quando eu me aposentar, eu quero descansar mesmo. Aí eu me dou tudo que eu tenho, né? Para fazer bem o que eu tenho que fazer, porque eu penso em parar quando me aposentar. Você já chegou a ter algum aluno, alguém que ingressou na faculdade, porque falou assim, porque você me inspirou? Letras, sim. E não só aluno de forma física, mas alunos virtuais, né? E mandam mensagem, você aconselha a fazer letras? Porque as pessoas falam tão mal. Eu falo, olha, a gente não pode ir pelas pessoas, porque se for, a gente não faz mesmo. Só que fazer letras, você tem vários caminhos, né? Você pode ser professor de português, de redação, de literatura, de inglês. Você pode trabalhar com tradução, revisor. Então, você tem caminhos. Então, eu acho que cabe a cada um o que quer para a vida. Profundo. E é sobre. Marcelo, a gente tem um pedacinho mensagem, no finalzinho do nosso programa. Não, daqui a pouco eu trago. Essa mensagem daqui a pouco eu trago. Essa eu tenho que segurar. Bate-bola. Não. A gente tem um Ele pedacinho acompanha. que eu falei um pedaço do professor Pasquale, porque ele traz dicas todos os dias no Estudo CBN durante a tarde. Referência. E ele sempre traz uma música, porque ele fala que é uma forma de absorver mais fácil as interpretações, né? Através da música. A gente tem uma playlist no nosso Manducast, nos nossos tocadores, Deezer, Spotify, que chama Manducast Vibes. Sempre que vem um convidado novo, a gente pede para indicar uma música. E eu queria que você trouxesse uma música para nossa playlist que você considera especial, importante. Olha que...
Acho que a pergunta mais difícil do podcast foi essa. Eu acho que não. Vamos lá, uma música que eu gosto de músicas antigas, Manda bala. tá? Uma música... Somos dois, viu? Porque a playlist tem muitas antigas aí que eu Tem, coloco. tem. talvez vocês não conheçam. Vou colocar Paisagem na Janela. Ai, Paisagem na janela Clica aí que vai aparecer. eu Esqueci. Beto Guedes? Acho que é o Beto Guedes. Tem uma aqui também, da Lobo, de Não, Lô acho que Borges e Milton Nascimento. acho que o Beto. E tem de Elba Ramalho também. Não, Beto. Fechou. Põe Beto Guedes aqui na nossa playlist. Quer oferecer mais alguma? Fica à vontade. Não, acho que só essa. E tu, Nayarinha? Eu vou colocar uma música que ela me lembra um filme. Quando a gente fala da valorização da língua, da cultura, eu gosto muito de cinema nacional. E tem um filme já de anos atrás que é lindo, lindo, lindo. Lisbela e o Prisioneiro. Olha. A música é tema, né, do casal protagonista. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, do Caetano Veloso. Então coloca ela pra gente. Tem alguém que tá... Não, mas não tem a ver isso. Eu ia colocar até Aquarela, mas eu lembrei dessa outra Não música. tá no mood de Aquarela, né? Não, é que na hora que ele foi falando do Esperando... do Paisagem na Janela, eu lembrei de Esperando na Janela também. E aí, sabe quando você vai de uma música pulando pra outra? Tô passando a faixa aqui na cabeça enquanto vocês estão A conversando. minha amiga é aquariana, gente. É assim, aleatória. Mil Bem pensamentos. aleatória. Mil Mas eu pensamentos. gosto muito desse filme e eu gosto muito dessa música. Eu acho que a trilha casou perfeita com o filme também. Você não quis... Não, eu tô tentando lembrar da letra da música. Agora, que faço eu da vida sem você? Não tá apaixonada não, gente. Não é Deixa isso, quieto. não. É que eu lembro essa música. E a Thaís Araújo também eu vi ela colocando que acho que no dia 25 de dezembro tem estreia de filme nacional também. Deixa eu Do só. Alto da Compadecida? Do Alto da Compadecida 2, não é? Isso. E ela até vai fazer o papel de Nossa Senhora. Nossa Senhora. E eu tô ansioso. Aí eu quero saber qual a trilha que vai ter. Amiga, mas eu posso ser sincero, eu não tô tão ansioso por esse filme. Eu tô ansioso pelo filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, porque tá sendo muito comentado. Né? Pode ser indicado ao Oscar. Então, assim, é um filme que eu tô criando muita expectativa. A gente Vou pode combinar pagar de ingresso caro, assistir sim. juntos. Brincadeira. Aí, A gente vai dar um jeito, porque, gente, eu tô muito ansioso por esse filme. Que eu fui ver Acho Coringa que- com o Iago, tadinho, nem eu nem ele Ai, mas gostamos. Iago é ruim, O né? Coringa 2, não. Que o Iago é... Não, Não. eu falei pro Iago que é ruim. Ah, que E o susto. Ítalo falou aqui, ó, Lisbela e o Prisioneiro é meu filme nacional favorito. Ai, Ítalo. Oi, Ítalo, por isso que a gente comenta vendo E até ele os não gostos. assistiu Central do Brasil comigo até o final ainda, gente. Ai, Central do Brasil é maravilhoso. É. Falando nisso, vai Tem ter um no especial da Globoplay, Fernanda viu? Montenegro em homenagem... Turminha né? aí, ó, os operadores no liberaram o Globoplay, Globoplay pra vocês aí, dá pra assistir ele remasterizado, sem IA. Nossa, é um Vamos filmão, comentar né? sobre IA, gente. O Chaves voltou pro SBT, tá passando no Multishow. Usaram uma remasterização feita por IA, que o Chaves, coitado, Não ficou é o parecendo Chaves. aquele quadro de Jesus com a mulher. Nem fala. O que é que a mulher... Vem, Muckley, vem. Ai, Senhor, me vem, perdoa, Muckley, gente. parece aí. Ai, gente. A risadinha do Muckley é ótima. Perdoa né? eu, Você infelizmente. segurou pra não rir assim ao vivo, por quê? Amiga, mas o Chaves, tadinho, o episódio de retorno do Chaves pro SBT foi o de Acapulco. Tem uma cena que ele Que e é o seu uma Barriga estão na varanda do apartamento, né, à Sim, beira-mar. sim. Você não enxerga a cara do Chaves, pobrezinho, porque a IA jogou brilho, contraste, o rosto dele ficou um borrão, tadinho. Ele e seu Barriga na varanda. É. Aí, gente, nossa, inclusive a SBT até liberou nota, se não me engano, hoje ou ontem à noite, sobre isso, que eles vão dar uma reajustada na IA. E eu vou trazer uma música Qual? pra dar uma quebrada no vocês. Vai lá, não Porque é vocês cinema estão muito nacional, não é bonitinhos. música nacional. Não, mas lá é vem pitch. Malano Del Rey. Eu ia tacar uma Charlie XX hoje, Então hein? vem. Vou tacar uma pitch e Vai. vou roubar do repertório do Ítalo, que chama Contramão. Ó, boa. É, uma muito música bem... boa. Falando isso, podia ter um Roots. show da Pitty aqui em Pouso Alegre, hein? É, mas não vai ter, amiga. Não tem no Brasil, menina. Não tem no Brasil. Não tem. Martinelli tá por aqui também. Antes da última mensagem do programa, eu gosto de pegar pessoas, professor, psicólogo, psiquiatra, essa turminha aí, muito... Não é o bate-bola, você pegou o não. quadro 2. Você pegou outro. Você pegou o lado B. a segunda geração. Sabe o livro? O segundo volume que você pegou.
A gente vai trazer aqui hoje uma citação a Antônia Bujanra, diretor de TV, escritor, apresentador do programa Provocações da TV Cultura, que infelizmente já nos deixou. E eu quero perguntar para você, senhor Marcelo Rolim, o que é a vida? O que é a vida? A vida é um presente que nos foi dado e que pode ser tirado a qualquer momento. Por isso que devemos aproveitá-la. Marcelo, o que é a vida? A vida é um presente que muitas pessoas não sabem desembrulhar, se enrosca com um laço e acaba fazendo com que outras pessoas tropecem nesse laço. Marcelo, o que é a vida? A vida é algo que deve ser vivida sem medida. Você vive sem medida? Por enquanto não. Mas tenho buscado não ser tão, talvez, certinho ou preso a algumas coisas. Estou tentando me desprender de algumas coisas. Vou ou não vou? Fechou. Vou ou não vou? Lacrou. Acho que eu vou dar por encerrado, gente. Vou espremer ele mais. Ai. Obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Por você ter topado o nosso Agradeço muito feliz também. em estar aqui com vocês. Muito Me chame obrigada, mais vezes, companhia. tá? Pode vir. Dessa vez a gente não chamou pro Mando News, a gente precisava de um assunto mais extenso, porque às vezes o Mando News fica reduzido ali no tempo da reportagem. Pode me chamar pra dicas de Enem, tipo, sabe aqueles Ótimo. cortezinhos que vocês fazem ao vivo? Sim, pode deixar. A gente combina e a gente faz. E nos claro. avise dos seus próximos lançamentos Sim, e projetos, sim, por pode favor. deixar, pode deixar. Tá? Obrigado, Nayara. Aí, ó, eu que agradeço. Obrigada de você ter vindo aí, aceitado esse convite de representar todos os professores do nosso Brasil. Abraço pra todos. Né? E aí, ó, você já ia falar? Ele falou pra todos. E todos. Mentira, gente. Esses dias, é porque é uma piada interna nossa. E a Nayara soltou um desse no Mando News. E eu comecei, porque eu faço a técnica do Mando News também. Então, nossa, gente, saiu uma mas eu não risada estava fazendo assim. piada. Eles estavam fazendo piada comigo. É que a gente tem o quadro da Janete, né? Que é o personagem de um humorista famoso aqui de Pouso Alegre. E aí, encerrando, eu falei assim, agora a gente vai ver, acho que o que a Janete aprontou, né? Vai conferir todas e todes. Isso eu apresentando o jornal Mando News. Esse aqui me cai na gargalhada da gente dentro do estúdio, jornal rolando ao vivo. E a matéria anterior era uma santa que foi furtada, gente. Não, Cara, é insano isso. Não, insano. mas não tinha a ver com a santa. Tava chamando a Janete. Que a não é Janete santa. doidona. E aí eu fui fazer uma brincadeira, porque a gente tem isso. O Maxson, quando criou o Mando News, ele já trouxe como jornal Formato fora mais do livre, formato quadradão do jornalismo Entendi. que a gente tinha até então. Ele deixa vocês à vontade. Né? E é legal porque o público gosta dessa interação. Até eu falo que depois que o Mando News nasceu, o que eu vi foi uma transformação de telejornais até, de cenário de canal aberto, né? Não tô falando por conta só do Mando News. Claro que já tava vindo essa tendência da interatividade, mas até A então... gente antecipou. Antecipou e bem. E aí, eu gosto demais do formato que a gente tem do jornalismo aqui. Então, a gente interage, a gente brinca no ao vivo, tanto que lê os comentários ao vivo, né? Chorar no podcast? Não. Dá pra ver que vocês têm uma sinergia bacana. Graças a Deus dá certo, né? Aí sai também essas risadas ao vivo, que eu acho que a pessoa do outro lado deve quase fazer xixi na calça, tem hora. Ai, é triste. Gente, mas é espontâneo, sai assim... Eu não tenho muito filtro. E esse daqui também, pra me zoar no ar... Sabe o que é o pior? Perigo. A pessoa me ouvir rindo do bastidor, que infelizmente eu não consigo rir baixo,
Depois entro eu na previsão do tempo. Oi, gente, boa noite pra todos. Ele entra Sejam sério. Boa bem-vindos. noite, tudo bom? Vou contar pra vocês como fica a previsão do tempo nesse final de semana. Ai, gente, Coisa é muita mais falsidade. Não é falsidade, não, é espontaneidade. E outra, o quadro da previsão do tempo é gravado, que só entende. Não tinha saído Tódicos ainda. Né? Vamos encerrar com um comentário, então, do senhor Marcelo Crispim, Aí, que tá aqui nos assistindo. Nossa, eu acho que isso daí é dedicatório, então. Ele falou aqui, ó, estou vendo mesmo vocês, super feliz com o convite para o Marcelo. Abraços, Nayara e Uira, vocês são excepcionais e muito profissionais, muito orgulho desse professor. Aê! Ele tem. Beijo, viu, Marcelo? Beijo, Crispim, Aí. meu amigo. É, Marcelo. É quase Marcelo, Marcelo. Quase. Marcelo Rolim, Crispim. Ai, E é gente. sobre. Mais uma vez, obrigada pela companhia. E vocês que vieram aí, hoje a gente teve, né, o pessoal aí participando do Ceará também. Prazer. Venham participar dos outros episódios também. Manda uns trem pra nós. Ô, você tá querendo banhar Mais de dois? Vai ter que mandar um ingrediente, né? Uma carne seca já. Ele vai ano que vem, você já tá querendo que transporte pra Vai. a carga. E um beijo pra você que sempre nos acompanha também, que tá com a gente sempre, você que tá aí pelos tocadores ouvindo a versão gravada. É um prazer fazer o Manducast pra você, tá bom? Ótimo final de semana. Um beijo, gente. Ai, que Se belezinha. cuidem, se cuidem. Gostei. Faz um coramão, hein? Lançou logo um coramão. Coramão, né? Um coração já. Não, um coramão. E o pessoal que faz assim, ó, um mini coração. São coisas que não vão estar no Volpe, amigo. Essa não vai estar. Enfim, né, amigo? Um beijo, viu? Não fica direcionada muito na aquarela, não, viu, gata? Ah, Tem gente de olho você aí. nossa senhora. É. Lembra de como que faz pra pessoa não querer nada? Escreve errado. Pretendente de Nayara. Vamos Não, ter não, um quadro, que tem hein? nada não disso. Nayara vai Tô namorar zen. até o Natal. Tô igual aquela propaganda, tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Lembra aquela antiga? Gente, depois vocês procuram a propaganda do Enem com a Carol Castro, que ela vai andando, anda, não para de andar. A Nayara fez uma reportagem sobre o aniversário de Pouso Alegre, ela tava igualzinha a Carol Castro. Nossa, nada Não mesmo. Todas as passagens da Nayara, a Nayara tava andando. Ideias Chegou de no- quem? Chegou- M de Magson. Chegou no final da matéria, a Nayara tá lá em estiva. Nossa, andei bastante procissão, tô brincando. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Até. Tchau, gente. Até mais.